Olá, boa noite, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja lá que hora que você está assistindo esse vídeo. Mais um Lê em Campo no ar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lesões em data FIFA, atletas que se lesionam em partidas na data FIFA. A gente teve recentemente aí uma rodada, né, das eliminatórias para a Copa do Mundo e infelizmente a gente teve alguns casos de lesão, não só na seleção brasileira, em outras partidas também de outras seleções. E a gente vai falar um pouquinho das implicações jurídicas dessas lesões. Como é que funciona, né? Para isso, eu trouxe um convidado muito especial, que é o João Paulo, que já está aqui na tela com a gente. João Paulo é advogado, mestre em Direito Esportivo, mas eu vou deixar que ele fale um pouquinho sobre ele também, sobre a trajetória dentro do direito desportivo, para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho dele antes da gente entrar no assunto. João Paulo, primeiro, agradecer o seu tempo de estar aqui com a gente, esclarecendo essas questões. Como a gente estava falando antes no off, né? Sempre uma questão que as pessoas têm muita dúvida sobre o que acontece, né? O atleta é contratado do clube, o clube paga salário, o clube investe, o clube, enfim, tem várias responsabilidades devido ao contrato de trabalho do atleta. E aí, quando ele vai na data FIFA e machuca e precisa ficar afastado um tempo grande, o clube acaba perdendo, né? Então, é uma dúvida que as pessoas sempre têm e a gente vai esclarecer bastante nesse vídeo, mas antes da gente entrar no assunto, fala um pouquinho aí da sua trajetória para o pessoal te conhecer. Olá, Fernanda, tudo bem? É sempre um prazer estar voltando aqui no Lê em Campo para falar o que a gente mais gosta, que é o futebol e o direito. Eu costumo dizer que nós somos privilegiados por conseguir associar duas paixões, tanto o direito quanto o futebol, o esporte, de uma maneira geral. Então, é com enorme satisfação que eu volto aqui no Lê em Campo. Eu tenho uma coluna aqui que se chama Janela Jurídica, onde eu tento trazer temas de direito desportivo internacional, adaptados à nossa realidade, é o que nós estamos vendo aí num contexto de futebol, no âmbito global, continental e inclusive, fazendo comparações com o direito nacional. Então, minha trajetória, na verdade, como eu já disse, esses dois lados de paixão, obviamente, a paixão pelo esporte e pelo futebol começa muito antes do que a paixão pelo direito. O direito você vai pegando na prática, na universidade, com a profissão, mas a paixão pelo esporte, ela vem, digamos assim, de berço, né? Principalmente a paixão pelo futebol. Ela começou bem cedo. Eu sempre pratiquei futebol, depois tive a sorte de poder ser atleta profissional de futebol, participei de equipes aqui no Brasil, categoria de base, depois tive a oportunidade de jogar no exterior, na Suíça e na Itália. Que posição você jogava? Eu era zagueiro e lateral direito. Comecei como mesmo? volante e depois recuei para a zaga e lateral direito. Mas foi uma experiência Olha que legal. maravilhosa, poder atuar com jogadores assim renomados. Fui muito feliz nesse tempo que eu tive de carreira e pude trazer um pouco essa experiência para o meu ramo hoje em dia. Retirei do futebol, comecei a universidade, mas sempre já com aquele coração um pouco voltado para o esporte. Fiz cursos de arbitragem esportiva, de extensão de direito esportivo, até que resolvi fazer o meu mestrado, né, na Espanha, na Universidade Europeia, em Real Madrid. Tive a oportunidade de estagiar no Real Madrid, depois fiz práticas extracurriculares em uma agência em Barcelona, que cuida de grandes jogadores. Foi assim, uma grande experiência que eu tive acoplado, e hoje em dia eu tenho o privilégio, né, de atuar na Confederação Brasileira de Futebol, o ente de administração do desporto aqui no Brasil, vendo temáticas, enfim, de todas as esferas cíveis, tributária, desportivo, contratual, vendo vários aspectos, os bastidores do futebol, cuidando dos regulamentos, pensando no futuro e tentando, de uma melhor forma, atender todos os filiados e aos clubes e atletas e, enfim, todos aqueles que
participam e contribuem para a cadeia do esporte e que fazem o futebol funcionar. Então, vamos lá. Acho que foi semana passada, né? Foi um assunto muito comentado na imprensa e eu recebi bastante dúvidas de amigos meus. Logo a partir da lesão, o WhatsApp não parava. Mas como que o atleta se lesiona na seleção? Como que fica o clube que paga milhões e milhões pelo atleta? Então, é um tema bem interessante. É uma preocupação, né? Porque a gente fala de esporte de rendimento ele é uma atividade de risco. E o clube está trabalhando com uma atividade de risco. Então, tem esse risco, a gente tem risco físico dos atletas, a gente tem riscos de várias naturezas. E aí, para o clube, ele vai correr esse risco mesmo. Ele tem um atleta que se destaca, que foi convocado para alguma seleção nacional, e ele vai correr o risco desse atleta ficar fora mesmo. Isso acontece, é inerente da atividade de risco também, né? Exatamente. O futebol, além de ser um esporte de contato físico, é um esporte que cada vez mais é resolvido em espaços curtos, com uma intensidade muito alta, uma aplicação de força, de velocidade. Os atletas estão cada vez mais condicionados fisicamente. Então, digamos, essa batalha por espaço, essa intensidade, sem dúvida nenhuma, aumenta não só a recorrência de lesão, principalmente com o fator número de jogos por temporada, que daí entram outros fatores como estado do gramado, a estrutura que o clube tem a oferecer, e isso tudo, sem dúvida nenhuma, contribui para que as lesões não aumentem não só a gravidade, né, como também a frequência. Então, e aí o atleta fica cada vez com um período maior fora do clube, exato, né? Exato. Por mais que a nossa medicina tenha evoluído, né? Então, os tratamentos que antigamente um atleta tinha a carreira interrompida precocemente aos 27, 28 anos devido a uma lesão, hoje em dia essa lesão já tem cura, com a evolução da ciência, dos tratamentos, enfim, da medicina de uma maneira geral, né? Até a própria preparação física, porque a preparação física inadequada gera muita lesão dos atletas. Uhum. Então, esse âmbito, tanto preventivo, como depois na parte de cura de lesão, acho que teve uma evolução aí. Com certeza. Com certeza. Desde o trabalho que é feito nas bases, quando você tem um clube um pouco mais estruturado, né? Que você tem um trabalho de formação daquele atleta, também pensando em prevenção de lesões, né? Tanto do ponto de vista físico, do desenvolvimento do corpo do atleta, nutrição, enfim, várias questões que quando você tem uma base estruturada, você consegue formar esse atleta, inclusive não só no ponto de vista técnico, né? Mas para prevenir lesões no futuro, né? Perfeitamente, é o que nós costumamos dizer no meio do esporte, um dinheiro gasto em prevenção, em bons funcionários, em bons equipamentos, te livram no futuro de fardos, digamos assim, maiores que possam prejudicar, inclusive, o rendimento esportivo e os objetivos, tanto técnicos, a própria carreira do atleta, como esportivos do próprio clube, o que acaba, por consequência, gerando prejuízos econômicos e financeiros, prejuízo inclusive à marca do clube, enfim. Então, é um lado em que os clubes estão se atentando cada vez mais em investimento em estrutura para evitar que esse tipo de coisa possa ocorrer e o clube acabando sendo o principal prejudicado. Perfeito, perfeito. É um investimento, a gente está falando de uma indústria enorme, uma indústria multibilionária, e investirem em base para isso também é muito importante. Mas por mais que invista-se, por mais que tente se prevenir e por mais que a medicina tenha evoluído no sentido de curar lesões com uma rapidez um pouco maior, enfim, fato é que elas acontecem e a gente está aqui para falar de o que, juridicamente falando, o que acontece quando essas lesões acontecem. Então vamos começar. Vou te pedir para diferenciar duas coisas importantes aqui, que a gente sempre recebe esse tipo de dúvida,
E eu tenho certeza que seu WhatsApp vê isso também. A gente tem duas coisas distintas, e aí eu quero que você faça essa diferenciação para o pessoal que está em casa acompanhar. A gente tem essa questão do seguro, que é obrigatório, pelo regulamento, né, pelo RSTP, né, o regulamento sobre status e transferência de jogadores. Existe a obrigatoriedade que os clubes façam um seguro que preveja essa situação para quando há lesões, para cobrir quando há uma lesão em data FIFA. Então, existe a questão do seguro e existe um programa que é recente, que a FIFA implementou, que é o Programa de Proteção dos Clubes. Então, vamos diferenciar essas duas coisas, como é que elas funcionam, como é que coexistem quando existe uma lesão em data FIFA. Vamos lá. Nós temos que saber primeiro que é o período que o atleta fica em seleção. Obviamente, não há nenhum tipo de vínculo empregatício entre o atleta e a respectiva associação membro, que acaba sendo a seleção, no final das contas. Então, o clube, que é o empregador do atleta, e o clube está adstrito não somente ao regulamento da FIFA, o RSTP, como também a legislação nacional, o país que está inserido. Então, cada legislação, às vezes, tem uma imposição de contratação de seguro por parte do clube. Aqui no Brasil, por exemplo, muito embora não se tenha essa obrigação, a CBF contrata seguro coletivo, em nome dos atletas, não individual, mas coletivo. Então, cada clube aqui no Brasil, ele também deve contratar um seguro por atleta e automaticamente, com a liberação obrigatória para as seleções por parte dos clubes dos atletas, imposta pelo anexo 1 lá do RSTP da FIFA, a FIFA quis contrabalancear de outro lado, ao mesmo tempo que há uma obrigação legal em se liberar o jogador para a sua respectiva seleção nacional. A FIFA criou lá em 2012 esse programa de proteção aos clubes. Então, são duas coisas distintas. Ao mesmo tempo que a FIFA obriga o clube a contratar um seguro que possa cobrir, inclusive no período que o atleta está servindo a seleção, por outro lado, ela ajuda o clube caso haja algum tipo de lesão durante a data FIFA, que é o período de partidas internacionais, também estabelecido nesse anexo 1 do RSTP. Então, a FIFA, se houver algum tipo de lesão, e daí já estamos entrando um pouco nos pormenores, uma lesão que supere aí os 28 dias de cura. Mas por que os 28 dias de cura e de afastamento aos gramados? A FIFA baseou em um mês, aí você retira um mês, o dia que ocorreu a lesão e o dia da volta do atleta, então ficam 28 dias. Se superar os 28 dias de afastamento, aí já o clube já está apto, né? Obviamente, com o preenchimento de todos os requisitos, e protocolos e documentos lá previstos no regulamento, o clube já está apto a poder receber essa quantia pelo atleta. Então, são duas coisas totalmente diferentes: o seguro que o clube deve contratar e o programa de proteção estabelecido pela FIFA, justamente para tentar compensar essa liberação obrigatória e impositiva que trouxe o RSTP. Bom, então tá. Então a gente já entendeu então essa questão do programa de proteção de clubes e do seguro e essa relação dos clubes com a entidade nessa questão da data FIFA. E aí eu queria entrar um pouquinho no específico para assim, beleza, aconteceu. Eu sou um clube, eu cedi meu atleta para a seleção. Preciso fazer? Quais são os requisitos que eu preciso atender para conseguir esse recurso do programa de proteção dos clubes? Qual que é o limite que eu preciso acionar a FIFA para receber esse valor? Qual que é o limite de tempo para receber esse valor? Existe um limite de valores? A CBF pode me auxiliar nesse caminho? O que eu preciso fazer? Excelente pergunta, Fernando. Inclusive, foi uma das perguntas que foram mais realizadas aí na semana passada.
O que acontece, vamos lá, como eu disse, as lesões que passam poder, digamos, a concorrer a esse benefício, esse programa de proteção dos clubes da FIFA, são aquelas que ultrapassam os 28 dias. Os 28 dias, como já havia explicado anteriormente, ele exclui a volta, o dia de volta ao gramado e o dia da respectiva lesão, por isso que acaba sendo 28 dias. Evidentemente, há um cálculo pro rata dos dias que o atleta está afastado. O teto anual desse programa por atleta acaba sendo de 7,5 milhões de euros ao ano. O teto do programa para todos, digamos, anual, é de 80 milhões de euros. Então, é feito um cálculo pro rata, vai sair aí o cálculo em torno de 20 mil euros, né, a diária. Ele é interrompido por vários fatores. Um deles é o atleta, se o atleta acabar voltando, né, à atividade, ele é interrompido. Se o atleta se aposentar, se o atleta morrer, vier a falecer, inclusive se o atleta não tem mais um vínculo empregatício com qualquer clube. Afinal, o programa é feito, como já disse, de proteção aos clubes. Então, se o atleta não está sob nenhum tipo de contrato esportivo, ele não faz jus a essa quantia. Se ele for transferido de um clube para o outro, o novo clube contratante passa a fazer jus a essa quantia durante esse período. Evidentemente, a base de cálculo para você poder chegar a esses 7,5 milhões, né, anuais, não é uma base de cálculo simples, não é tudo aquilo que o atleta percebe. Basicamente, é o salário do atleta que se entra quando você vai aferir, né, esse tipo de valor. Não entram na base de cálculo, que fica aqui bem claro, direitos de imagem, luvas, basicamente o salário e a tributação sobre aquilo. Então, outros encargos eles não estão também previstos, não entram na base de cálculo. Então, a gente pode se falar que, por exemplo, esse programa não abarca nem 1/10 da remuneração do Neymar. É verdade. Para você ver, o salário do Neymar, pelo que especulou na imprensa, supera o teto anual do programa de proteção aos clubes. Mas, Pois é, e aí nesse caso, como é que fica o clube do Neymar, o Al Hilal? Nesse caso, o Al Hilal vai provocar, sem dúvida nenhuma, se essa for a intenção dele, vai provocar a FIFA de forma a se candidatar, né, ao recebimento desses valores. E por outro lado também há uma contratação de seguro. Evidentemente o seguro não vai cobrir o salário inteiro do atleta, mas ajudam a, digamos assim, diminuir o prejuízo com a lesão que o clube acaba tendo com o atleta, né? Tanto o programa de proteção de clubes da FIFA como o próprio seguro. Afinal, se você imagina uma apólice de seguro para você cobrir 80 milhões de euros anuais de salário, seria um seguro, digamos assim, uma apólice altíssima. Então, é muito complicado. Então, mas como a gente falou, né, no começo, assim, a gente está falando de uma atividade de risco, então essas coisas estão, imagino, previstas num planejamento de um clube que lida com esse tipo de situação com uma certa frequência, que está propenso a lidar com esse tipo de situação, né? Exatamente. Outra coisa que eu ia falar, Fernanda, que é bem interessante, é a questão também que é um dos, digamos, uma das perguntas, se o atleta, o que diz a gíria, né? Se o atleta se apresenta bichado na seleção, ou se ele vem, se o atleta chega lesionado à seleção e durante essa data FIFA ele agravar esse tipo de lesão, evidentemente vai ser excluída essa lesão e o clube não fará jus ao recebimento desse tipo de valor, porque a lesão já era anterior à data FIFA e à convocação.
Outro tema bastante interessante é que fala, e se o atleta se lesionar novamente após essa lesão? Ou seja, o atleta aqui, ele teve, explicando, né? O atleta ele teve uma lesão muito grave durante a seleção, vamos supor assim, o atleta teve uma ruptura de grave no joelho, ao retornar do clube, evidentemente, ao retornar à prática de atividades, ele tem uma lesão inferior, mas é uma lesão decorrente daquela lesão maior que ele teve durante a janela FIFA. Essa lesão também, evidentemente, se ainda estiver no teto de indenização prevista no programa, ela vai entrar, sem dúvida nenhuma, no programa de proteção aos clubes, mas ela tem um tempo, por exemplo, entre a primeira lesão, entre o fim da primeira lesão, digamos assim, e a volta e a lesão posterior, que seriam ali 29 dias. Se ultrapassar essa data, essa lesão não é considerada mais em decorrência da primeira. Então, é sempre importante mencionar também que, porque a gente sabe que a gente está no meio do esporte, nós sabemos mais do que nunca, porque após uma lesão muito grave, é muito difícil a volta do atleta. Então, em razão dessa lesão grave, surgem outras lesões menores, musculares, decorrentes daquela lesão maior. Então, é sempre importante pontuar. E outra coisa também legal de você se pontuar, não é a lesão, a partir do momento que, para a contagem dessa data FIFA, os tempos de deslocamento, os treinamentos durante a data FIFA não só são partidas, treinamentos e o tempo que o atleta está em serviço até as 48 horas depois da finalização da data FIFA. Então, é isso que abrange, porque a data FIFA são 9 dias. Em alguns países, devido ao deslocamento do atleta, é possível expandir, né, estender essa data que originalmente é de 9 dias, porque a gente sabe que tem, digamos, locomoções, deslocamento de atletas que ultrapassam continentes. Então, imagina, um atleta, ele atua pela seleção japonesa, mas, na verdade, o clube empregador é da MLS. Olha o tempo de deslocamento que ele tem entre o país e outro. Então, isso acaba, digamos assim, afetando e expandindo esse período, essa data FIFA para eles. Então, é sempre importante também levar isso em conta. Muito interessante pontuar isso. Então, a gente não está falando só de partidas, né? Quando a gente fala da data FIFA, é um entendimento um pouco mais expansivo do que simplesmente a data FIFA, né? Isso é muito importante para a proteção do clube, justamente o que você falou, um programa de proteção do clube. Então, isso do ponto de vista do clube, é perfeito, né? Muito bom pontuar. Mais um detalhe que eu queria que você falasse também é sobre o papel da CBF, sobre a responsabilidade da CBF nesse sentido. Então, aproveitar que você advoga para a CBF, então vamos colocar um pouquinho mais a CBF aqui. A gente tem a Lei Geral do Esporte que trouxe essa previsão até da Lei Pelé, reproduziu aqui no artigo 92, sobre a obrigação da entidade de administração do desporto de indenizar eventuais encargos do contrato de trabalho, e a gente está falando também dessa questão de lesão, em períodos data FIFA. E aí queria que você desenvolvesse um pouquinho melhor, assim, qual que é o papel da CBF nesse sentido, quando a gente tem casos de atletas que atuam por clubes brasileiros, atletas convocados que atuam por clubes brasileiros. Olha, evidentemente eu não vou negar aqui que isso nunca me ocorreu lá na minha rotina de trabalho. Nós sabemos que a realidade do futebol mundial é que a maioria dos jogadores convocados ou convocados para a seleção brasileira, eles atuam fora do país, então nós não fomos provocados por nenhum clube daqui, e ainda bem não teve nenhuma lesão séria de jogadores atuando tanto aqui no Brasil como fora também nos últimos anos, durante, né, a seleção. O Neymar aí, digamos que foi uma exceção. Nós todos ficamos muito tristes, porque é um ícone do esporte brasileiro, é um exemplo para todas as pessoas que estão iniciando a carreira.
é uma referência técnica, sem dúvida nenhum, jogador histórico. Mas o papel da CBF eu vejo mais ou menos como um papel de auxílio, tanto jurídico, ou como contato, né, direto à FIFA, mas o programa de proteção dos clubes é feito diretamente pela FIFA, e nós, da CBF, não parte de um tipo de indenização entre dos cofres ou da receita da entidade de administração nacional do desporto. Esse papel de auxílio jurídico, de auxílio logístico para acessar esse programa já é realmente fundamental, né? Ainda bem que a gente ainda não teve casos nesse sentido. Exato. Mas como entidade é fundamental que haja esse auxílio para os seus associados mesmo. João, eu acho que a gente conseguiu cobrir bem esse assunto, assim, acho que a gente conseguiu esclarecer. Vou pedir para o pessoal de casa que, primeiro, obviamente, curtam aqui para a gente, essas coisas de YouTube, vocês já estão acostumados como que funciona, né? É importante curtir para dar mais visibilidade. E comentem também, caso vocês tenham alguma dúvida, caso tenham algum ponto sobre essa questão que não tenha ficado muito claro, comenta aqui com uma pergunta que a gente vai fazer o nosso melhor esforço para esclarecer. A intenção desse programa é essa. A intenção é a gente falar sobre as questões atinentes ao esporte, ao direito desportivo, de uma forma mais leve, enfim, mais acessível, e a gente realmente tirar todas as dúvidas sobre determinado assunto. Hoje a gente está falando de data FIFA, no programa anterior aqui do YouTube a gente falou sobre a Lei Geral do Esporte, enfim, a gente vai selecionando esses temas e tentando esclarecer sobre essas questões da melhor forma possível. De novo, então, João Paulo, agradeço muito o seu tempo por estar aqui, por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. Muito importante esses esclarecimentos. Você tem um conhecimento muito diversificado, muito grande. E essa experiência sua de estar no esporte como atleta é fundamental para você entender o contexto sobre o qual você trabalha hoje, né? Se juntou a parte prática com a teoria, e para você exercer a sua função que você exerce hoje é fundamental com a maestria que você exerce. Então, muito obrigada mesmo pelo seu tempo e, enfim, vou te passar a palavra só para você dar uma encerrada também, quiser acrescentar mais algum detalhe, e aí a gente encerra. Agradeço primeiramente a você, Fernanda, pelo convite. É sempre importante estar debatendo esses temas para que eles fiquem bem claros à luz de todas as pessoas, inclusive aqueles que estão começando o direito desportivo agora, uma linguagem assim bem fácil, e sem dúvida nenhuma você ajuda bastante isso, a produção de um conteúdo com uma linguagem muito acessível, e é um conteúdo riquíssimo. Então eu que agradeço aqui o espaço, as palavras, e permaneço aí à disposição para edições futuras, e para vocês também estão nos assistindo em casa, caso tenha persistido alguma dúvida, podem consultar a Fernanda ou me consultar através das redes sociais, ou aqui embaixo nos comentários também. Permanecemos à disposição, são debates sempre muito pertinentes, e que o nosso esporte, de uma maneira geral, ele possa estar crescendo com pessoas cada vez mais preparadas, interessantes e interessadas, né, em defender as cores do nosso país e honrar o nome do nosso esporte, que é conhecido mundialmente. Então, agradeço a audiência de todos, e é isso. Forte abraço, boa noite. Obrigada, João Paulo. Muito obrigada a quem está nos assistindo. Peço desculpas pelas falhas técnicas, mas a gente vai tocando assim mesmo. Eu não sou youtuber, eu também sou advogado, então a gente vai do jeito que a gente consegue também. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Eu aprendi bastante, espero também que vocês tenham aprendido também. E daqui a um tempinho a gente está de volta com outro tema, outro convidado, para a gente continuar aprendendo bastante sobre os temas referentes ao esporte e ao direito esportivo. Muito obrigada, pessoal. Tchau.